Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, é um prazer muito grande estar gravando esse vídeo aqui pra vocês. E eu tô gravando esse vídeo pra contar uma parte da história da minha vida, né? Esses dias, faz um tempão, gente, que eu não lembrava disso. Aí esses dias eu lembrei dessa passagem, né, porque eu tava vendo essa questão, né, por causa desse vírus que tá tendo por aí. Eu tava vendo muita gente falar sobre a cesta básica que o governo tá dando. E eu lembrei uma parte da minha infância, gente, quando eu era pequena, né? Pra quem não sabe, a minha mãe, ela me criou sozinha, tá? Ela teve mais dois filhos também e criou sozinha também. Com a ajuda dos meus avós, ela criou meus dois irmãos, né? Só que na minha vez, minha mãe me teve, achando que ia dar certo, né, viver com meu pai. Só que não deu certo, gente. Ela acabou tendo que me criar sozinha. Inclusive, a minha mãe é uma funcionária pública. No mesmo ano que ela me teve, foi o ano que ela fez um concurso público, então ela teve que me dar para minha madrinha. Não me dar assim de uma vez, ela sempre ia lá me ver todo dia. Eu sempre tinha contato com ela, mas a minha madrinha teve que me ajudar na minha criação, né? Pra ela poder me sustentar, me dar alimentação e tudo. E hoje eu vou contar uma história muito assim triste da minha infância, que eu lembro que isso me marcou muito assim porque eu sofri muito por conta disso. A minha mãe me criou sempre sozinha, depois disso ela fez o concurso público, lutou, conseguiu conquistar a casa dela, as coisas dela. Eu lembro até hoje da primeira vez que a gente entrou na casa, que a minha mãe com o dinheiro dela, ela conseguiu construir. Meu pai nunca me deu R$ 1 para ajudar na criação, né, na minha criação, nunca me educou, nunca me deu nada. Inclusive eu não lembro mais nem do rosto do meu pai, ele foi embora quando eu era muito pequena ainda. E eu lembro que uma vez eu fui pra creche, né, pra creche lá do distrito que eu morava. Lá era uma cidade muito pobre, muito pobrezinha. E eu estudava na creche, eu ia todo dia. Eu nunca tinha merenda para levar para a escola, nunca tinha um lanchinho para levar. Eu sempre comia lá, minha mãe sempre me mandava justamente para me almoçar, né? Porque assim, criança na creche aprende pouca coisa, mas a minha mãe me mandava mais com o intuito de eu lanchar, de eu ter uma alimentação boa, passar o dia todo lá. Lá na creche eles davam banho nas crianças, inclusive as crianças tomavam banho com as outras crianças, né? Primeiro era a vez dos meninos, depois as vezes da menina. Eu era muito pequena, gente, mas a minha memória é muito boa. Parte da minha infância foi muito boa, porque eu lembro de tudo isso, de tudo e tudo que eu passei, gente. Tudo que eu passei na minha infância eu lembro, né? Eu só não lembro de quando eu era bem bebezinha, porque aí não tem como lembrar, né? Mas de quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu lembro da maioria das coisas. E uma delas eu lembro disso. A minha mãe, quando eu voltei no Ceará, né, a gente até comentou sobre isso. E eu estudava nessa creche, eu achava muito bom ir, né, pra creche. Eu não tinha caderno lá na creche, eles davam caderno pra pessoa. Mesmo que fosse pra riscar, rabiscar, a gente sempre ganhava um kitzinho escolar. E tinha lanche da manhã e almoço. Uma vez eu sempre ia com chinelo com prego. Todo dia eu ia com aquele chinelo com prego. Aí as outras crianças sempre me zoavam muito, gente. Me zoavam muito porque era criança também, né? Sempre olhava, por que seu chinelo tá com prego? Eu sempre dizia, porque minha mãe teve dinheiro pra comprar um chinelo novo pra mim, não sei o que. Tava sempre dando uma desculpa. Eu vivia, gente, com os pés assim virados pra baixo. Quando eu ia brincar, eu tirava meu chinelo e colocava num canto assim, pra ninguém ver que ele tava com prego. Às vezes eu ia me sentar, aí eu cruzava assim as pernas, ficava o prego virado pra cima. Aí eu pegava aquele chinelo, né, colocava ali no canto já pra me brincar. Eu tava sempre andando descalço. Normalmente eu andava descalça, né? Aí, gente, sempre que aí uma vez, toda vez que eu ia brincar de correr com essa chinelo, né, minha mãe sempre botava o prego pra mim, porque ela não tinha dinheiro pra comprar outra. E eu era assim, eu era criança muito terrível, gente. No instante eu acabava um chinelo. E a minha mãe nunca tinha dinheiro pra comprar outro pra mim. Eu sempre pedia a meu avô, a minha madrinha, um chinelo novo, ela me dava, no instante eu acabava. Aí, gente, eu ia pedir à professora, né, pra ela botar o prego de volta, pra eu não ir embora a pé, caminhando, né, com o pé no chão. Aí ela botava, todo dia ela botava, todo dia ela botava. Aí as outras crianças já me zoavam muito, né, por conta do prego e tudo. Mas chegou um dia, gente, que aí a professora falou assim, eu escutei ela falando assim com a outra professora. E ela falou justamente pra mim, gente.
tua mãe não tem dinheiro, tua mãe tem dinheiro para comprar uma sandália para tu não, todo dia tu vem pra cá com essa sandália saindo prego. Engraçado que tua mãe tem dinheiro para comprar outras coisas, né? Mas para comprar uma sandália para filha não tem. Pede, vai embora, quando tu for embora, pede a tua mãe para comprar uma sandália para tu. Pede a tua mãe para comprar que essa daqui não presta mais não. Gente, a aula na creche nem tinha acabado ainda. Eu lembro que eu peguei. Gente, mas eu fiquei tão magoada com aquilo. Eu era criança, mas eu não sei, eu fiquei muito triste naquele dia. Vocês podem pensar assim, mas isso aí é besteira. Gente, eu era criança, mas eu não gostava que falassem nada da minha mãe, justamente pela dificuldade que a minha mãe teve, né, de me criar sozinha, de ser uma guerreira, de ser pai, de ser mãe, de estar sempre lutando, sabe, para conquistar as coisas dela. E eu não gostava que falassem assim, nada dela, sabe? E aí ela pegou, aí eu fui pra casa. Eu lembro que lá em casa tinha um poste que tem luz, né? Vocês sabem como é que é. Aí minha mãe pegou, aí eu me sentei assim no poste e tava chorando por causa da sandália, né? Que eu tinha ido embora, né? Por causa da sandália. Eu peguei e fugi da creche, gente. Aí fiquei sentada lá perto desse poste chorando. Aí eu lembro que eu tava até sem camisa. A minha mãe chegou e falou assim: Janaína, o que foi, Janaína? Por que tu tá chorando? Aí eu falei assim: mãe, essa tal professora, né? Falei o nome dela, que inclusive ela nem mora mais lá, mora em outro canto. Eu falei: mãe, essa tal professora ficou falando do prego da minha sandália, dizendo que a senhora tinha dinheiro para comprar outras coisas. Por que a senhora não dava um jeito de comprar uma sandália para mim, que eu só... E ainda falou assim que eu andava igual mendiga. Ela anda igual mendiga, deixa a filha andar igual mendiga. Não tem coragem de comprar uma sandália para todo dia ter que ficar botando prego. Aí eu contei essa história pra minha mãe ficou muito triste e ao mesmo tempo muito revoltada, porque minha mãe, sempre que alguém me batia na rua ou fazia alguma coisa, minha mãe nunca ficava revoltada como ela ficou naquele dia, porque ela sabia que era brincadeira de criança. E a minha mãe ficou muito revoltada porque ela me viu triste por causa daquilo. A minha mãe pegou, gente, minha mãe também não deixou barato não, minha mãe é terrível. Ela sempre defende os filhos com unhas e dentes. Pensa naquela galinha brava que quando vê alguém mexendo com os pintos, vai em cima da pessoa e faz isso. Minha mãe voltou lá na creche, falou com a mulher, falou um monte de coisa pra mulher, falou que ela não devia ter falado aquilo comigo, foi me defender. E aí a minha mãe pegou, ligou pra rádio. Lá, o único jeito de protestar lá no Ceará que tinha era ligar para as rádios, e você ligava para a rádio na hora do Jornal da Tarde. Até hoje tem jornal na rádio de lá e você liga e conta, né? Aí minha mãe pegou, ligou, falou que a tal professora tinha me humilhado, né? Tinha me rebaixado só por causa que eu tava com uma sandália com prego e ela não tinha condições de comprar. Que aquele dali não era motivo para ela ter me humilhado do jeito que me humilhou com as outras professoras e na frente das outras crianças. Minha mãe ligou para a rádio, minha mãe falou muito que a prefeitura devia ajudar mais as mães das crianças e fornecer, né, o material, fornecer uma sandália para a criança poder ir para a escola. Gente, eu lembro que nessa época a prefeitura mandou vários pares de sandália para as crianças. Eu lembro que tinha até um coelhinho assim, ó, em cima da... Não tem um chinelo, não tem a correia? Em cima da correiazinha tinha um coelhinho. Eu lembro que na época a prefeitura, todas as crianças da creche ganharam sandália. Minha mãe ligou pra rádio mesmo e botou a boca no mundo, sabe? Falou tudo que ela tinha pra falar, que ela não tinha condições e vivia aquela vida daquele jeito, que era por isso que às vezes eu ia descalça, às vezes eu ia com sandália. E graças a Deus que ela falou que graças a Deus que ela tinha pelo menos o prego pra botar na sandália, porque se não fosse isso eu ia andar era descalço, porque aí ela pegou, né, e falou na rádio. E aí o prefeito mandou sandália para todo mundo. Eu lembro que na época eu ficava pensando assim, nossa, por que tá acontecendo isso? Tinha muita mãe que ganhava sandália, dava até para os outros, ou vendia, não queria, e a sandália eu lembro que era de uma qualidade muito boa. Aí também foi a única vez que eles deram sandália, nunca mais deram uma vez na vida, e não deram mais as sandálias, né? Mas essa foi a história que eu contei pra vocês. Inclusive eu também já ganhei rede na escola. Eu lembro que eles davam pras crianças rede, porque lá no Ceará a gente dorme muito em rede, né? Então a gente sempre tava ganhando. Minha mãe sempre ganhava.
E eu sempre fui assim, não sei se é porque eu fui criada sozinha com a minha mãe. Eu não gostava que ninguém falasse nada de mal da minha mãe. Se você fosse me xingar, você podia me xingar de qualquer coisa, eu não ia ficar revoltada. Agora, quando partia pra falar da minha mãe, gente, me dava aquela revolta. Eu, sei lá, eu ficava super revoltada quando alguém falava alguma coisa da minha mãe. E eu lembro que isso aí, gente, me deixou muito triste. E as pessoas não devem ver uma criança que não tem as coisas e ficar falando essas coisas, não. Se você não puder ajudar aquela criança, você também não faça uma coisa dessa, não, de desmerecer a criança, deixar a criança pra baixo por conta que ela não tem, né, as coisas. Se você não pode dar, não deixa a criança também pra baixo. E eu era só uma criança, gente, eu não merecia ter ouvido aquilo. Eu acho que ela devia ter falado pra minha mãe, Eliette, ó, dá um jeitinho de comprar uma sandália pra ela, ter falado numa boa, né, não ter ficado comentando com as outras professoras e falado pra mim falar, dá esse recado à minha mãe, que ela falou isso, dá o recado à tua mãe, fala pra ela comprar uma sandália pra você, que ela tem muito dinheiro pra estar gastando com outras coisas, por que que ela não compra uma sandália pra você? E aquilo na frente das outras crianças, ela era minha professora, entendeu? Minha mãe ficou super revoltada e não fala com a mulher mais não. A não sei se hoje em dia minha mãe já fala com ela, né? Mas essa é a história que eu tenho pra contar pra vocês. Eu não tô aqui no YouTube pra contar historinha triste da minha vida e tudo, mas eu lembro que essa história aconteceu. E eu tenho muito orgulho da mãe que eu tenho. Gente, a minha mãe, se eu pudesse nascer 10 mil vezes, eu queria nascer da mesma mãe, ter a mesma criação que eu tenho, porque minha família é maravilhosa. A minha mãe é maravilhosa, ela é uma pessoa que luta e soube me criar muito bem. Porque eu sou aquele tipo de pessoa, gente, que eu sei viver aonde. Se eu for pra China, eu vou saber viver lá, vou saber me desenvolver, vou saber vender minhas coisas, porque eu sempre fui boa pra vender. Minha mãe sempre me impulsionou a ser empreendedora, sabe? Por isso que eu gosto muito da minha mãe. E eu sou muito parecida com ela, o meu gênio é igualzinho dela. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super like pra mim, um super beijão e tchau, tchau.